No próximo capítulo de Força de Mulher, graças a SWAT, Nezir consegue invadir o local onde estão Sarp, Bahar e as crianças. O vilão leva Bahar, Nissan e Duruk para sua mansão, enquanto Sarp está gravemente ferido. Olá, bem-vindos ao canal. Vamos agora para o resumo de Força de Mulher, mas antes, deixe nos comentários qual nota você dá para essa maravilhosa série. O capítulo começa com Bahar, Sarp, Nissan e Duruk que estão voltando para casa, após um tremendo susto. Bahar pede para que Sarp meça um pouco as suas emoções para que não assustem as crianças, afinal Nissan e Duruk não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Bahar então chama as crianças para ajudarem a cozinhar, mas ao procurar alimentos, vê que as prateleiras estão praticamente vazias. Ela então pergunta o que as crianças querem e todos fazem uma lista de compras. Sarp diz que vai fazer compras e Bahar pede para que ele seja cuidadoso. A princípio, Bahar não quer que Sarp saia de lá e pergunta qual é o plano dele. Sarp diz que infelizmente não tem nenhum plano. Os seguranças já não estão mais na casa, pois foram retirados a mando de SWAT. Bahar ainda diz que teme pela segurança dos filhos e que, se Sarp quiser, eles podem ir para fora do país, basta Sarp avisar. Ele diz que infelizmente já não tem mais dinheiro, já que ele apenas tomava de conta dos negócios de SWAT, seu ex-sogro. Portanto, o seu recurso está quase acabando. Sarp então diz que vai fazer compras e logo voltará para que eles bolem um plano para sair do local. Bahar fica bastante apreensiva. Já fora de casa, Sarp liga para Munir, perguntando por que ele retirou seguranças e Munir diz que apenas obedeceu às ordens de SWAT e que não pode fazer nada em relação a isso. Munir estava com SWAT no hotel em que Piril está hospedado com os gêmeos. Eles estão arrumando as coisas e apenas aguardando o horário para irem ao aeroporto. Quando a camareira, a mesma que colocou as escutas anteriormente, entra novamente, sem que os seguranças desconfiem de nada, e coloca uma outra escuta no quarto, novamente chamando de Nezir. Sarp está no supermercado fazendo as compras que Bahar pediu. Ele então olha para as peras e lembra do dia em que esteve na casa de Bahar, o dia em que ele considera o maldito dia de sua vida. Foi quando Sirin colocou os olhos nele, e o dia em que Sirin aprontou com ele na balsa. Ele lembra que ela começou a gritar e ele havia recebido peras de presente de Atice, para que ela entregasse a Bahar, pois Bahar gostava muito de peras. Sarp lembra de suas peras caindo, quando ele foi agarrado pelos homens e jogado para fora da balsa. Mais uma vez, Sarp liga para Munir, atrás novamente de mais seguranças. Munir já não atende o telefone e fala para SWAT que Sarp continua insistindo. Munir pede para que SWAT libere e que ele possa colocar novos seguranças na casa, pois Munir teme pela vida de Sarp e das crianças e também de Bahar, que não tem culpa de nada. SWAT diz que Sarp agora deve se virar com seus próprios recursos, pois agora eles já não são mais parentes. Sarp decidiu se separar de sua filha Piril e agora ele já não tem mais nenhuma dívida com Sarp. Munir mais uma vez tenta insistir, porém SWAT diz que Munir deve obedecê-lo e ponto final. Munir desce as escadas e dá de cara com Sirin. Sirin havia ido reclamar com SWAT sobre a pulseira que ele deu ser de diamantes falsos. Ele alega que deu uma joia verdadeira, afinal, ele nunca deu joias falsas a ninguém. Nezir fica observando toda a cena, bastante chateado com o comportamento de SWAT em relação a Sarp e a família. Sarp tenta ligar para Piril, mas ela decide não atender o seu telefonema. Porém, Piril não sabe que Sarp, Bahar e as crianças estão sem seguranças. Em sua mansão, Nezir começa a se arrumar para o grande dia de sua vida. Enquanto se arruma, ele lembra do último dia que conversou com seu filho. O rapaz disse o quanto estava ansioso para falar com Piril e Nezir deu apoio ao filho e disse que ele poderia pegar uma rosa
de sua roseira e levá-lo para Piriu. Depois, imediatamente, ele se lembra de seu filho já sem vida e fica bastante irado. Quando Nezir finalmente sai de seu quarto, todos os empregados começam a ficar abismados com a cena, pois todos pensavam que Nezir estava em estado vegetativo e já não se levantava mais de sua cama. Nezir caminha para fora da mansão e finalmente respira ar puro. Todos ficam olhando enquanto Nezir entra em um dos carros cercado de seguranças fortemente armados. Todos partem em direção à casa onde Sarp está com as crianças e Bahar. Durante o trajeto, Nezir estende um de seus braços e Azim lhe entrega uma arma que estava dentro de uma mala. Nezir diz como a paisagem é bonita e como ele sentia falta de andar de carro novamente. Ele olha para a arma e diz que é uma bela arma, e que pena que terá que usá-la justamente contra Sarp, o homem que ele mais odeia na vida. Na estrada, Sarp tenta digitar uma mensagem para Piriu. Ele então começa a digitar e, quando olha novamente para a estrada, tenta desviar uma vaca que estava no caminho e acaba sofrendo um grave acidente. O carro de Sarp sai da estrada e ele tenta desviar de diversas rochas ao longo do caminho até que o carro capota e Sarp fica gravemente ferido e desacordado. Ao mesmo tempo, Nezir, acompanhado de outros carros juntamente com seus capangas, passam pela mesma estrada sem perceber o carro de Sarp lá embaixo. Bahar e as crianças estão na cozinha apenas esperando Sarp voltar do que seria um trajeto rápido. Ela então começa a ficar preocupada e Nissan percebe e pergunta o que está vendo para sua mãe. Bahar pede para que as crianças comecem a comer. Sarp acorda bastante atordoado devido à pancada na cabeça. Ele também está ferido. Sarp tenta gritar, pedir socorro e buzinar, porém ninguém o escuta. Ele pega seu celular e tenta terminar de digitar a mensagem para Piriu. E quando termina e envia a mensagem, o seu celular descarrega, pois já estava sem bateria. Sarp começa a ficar realmente preocupado e desesperado com esta situação angustiante. Sarp então lembra que Bahar pediu para que Sarp também comprasse uma garrafa de azeite. Ele procura pelo carro a garrafa em meio das compras e acaba encontrando. Sarp bate com a garrafa fortemente contra o vidro e consegue finalmente quebrá-lo. Ele sai do carro se arrastando, pois está com um corte profundo na perna e por isso não consegue andar direito. Enquanto isso, Nissan e Duruk já estão entediados de lerem e esperarem por Sarp. Bahar, angustiada, pede para que as crianças tenham paciência e Duruk diz que vai brincar lá fora. Bahar pede para o menino esperar, dizendo que não é seguro. Duruk escuta um carro vindo ao longe e corre para ir ver, pensando que é seu pai. O menino sai de casa e Nissan pede para que Duruk espere. Eles ficam apreensivos. Duruk chega e se dirige até a porta. Quando a porta se abre, Duruk vê Nezir e os homens fortemente armados. O menino se assusta e volta correndo para dentro de casa. Bahar pergunta o que está acontecendo e Duruk fica sem saber o que dizer. Bahar pergunta para Duruk onde está seu pai e Nezir aparece na porta dizendo que também gostaria de saber. Ela fica em choque ao ver o homem de quem Sarp tem se escondido durante tantos anos. Nezir pede para que Bahar e as crianças esperem enquanto todos os homens vasculham a casa atrás de Sarp. Azim diz que todos os homens procuraram muito bem e não encontraram Sarp. Nezir se aproxima ao seguro rosto de Bahar e pergunta onde está Sarp, que é a última vez que ele perguntará. Bahar fica em silêncio, então Duruk, ao ver a cena, diz que seu pai saiu para fazer compras. Bahar não confirma nada e Nezir pede para que eles os acompanhem até a sua mansão. As crianças seguem com bastante medo acompanhadas por Bahar, que tenta confortar os filhos a todo momento. Azim pergunta para Nezir o que eles irão fazer com os três,
e Nezir diz que os coloca em sua mansão e irão esperar por Sarp. Sarp conseguiu chegar até a estrada principal, porém não passa nenhum carro. Quando finalmente um carro se aproxima e dá sinal para Sarp parar. Sarp se aproxima, então o rapaz se trata do mesmo que bateu o carro onde estavam Nissan e Duruk. O rapaz estava participando de um racha e lembra como Sarp foi violento ao abordá-lo. Então o rapaz decide fugir do local, deixando Sarp para trás. Enquanto isso, Munir conversa com Suat. Ele diz que não gostaria de estar na pele de Sarp naquele momento. Suat então fala que foi Sarp quem procurou isto ao trocar sua filha Piril por Bahar, agora que ele sofre as consequências. Suat diz que não pretende retirar o dinheiro de Sarp e diz que tampouco irá tirá-lo da sociedade, porém que ele não conte mais com o recurso de sua família para se safar de Nezir. Suat diz que não quer mais se meter entre Nezir e Sarp e que a proteção acabou. Então Munir recebe o telefonema de um dos seguranças. Eles acabaram de encontrar uma escuta no quarto de Piril, que possivelmente foi colocado pelos homens de Nezir. Suat fica desesperado e os dois partem para o local. Bahar e os filhos são levados para a mansão de Nezir. As crianças estão angustiadas, porém Bahar diz que enquanto ela estiver com eles, estarão seguros. Sarp vai caminhando pela estrada até a sua casa. Ao chegar, ele abre o portão e percebe que a casa está vazia. Ele sai por todos os lados gritando por Bahar, Nissan e Duruk e ninguém responde. Sarp começa a ficar furioso quando entra novamente em casa e dá de cara com um bilhete deixado por Nezir, onde diz que levou as coisas que Sarp mais ama, já que Sarp levou seu único filho embora. Sarp fica desesperado e desmaia. Um tempo depois, Sarp acorda, recobra sua força e vai tratar o ferimento de sua perna. Como está sentindo muita dor, ele tem que tomar diversos analgésicos, o que acaba levando Sarp a dormir completamente. Azim recebe ordem para colocar Bahar, Nissan e Duruk no quarto que pertencia ao filho de Nezir. Bahar observa roupas masculinas e diversas fotos de Nezir com o filho e começa a compreender a gravidade da situação em que Sarp meteu toda a família. Porém, tenta se manter forte para não assustar os seus filhos. Mais tarde, são chamados para um jantar com Nezir. A empregada serve gentilmente às crianças e Bahar tenta cortar um pedaço de carne para Duruk. Ela tenta conversar e pede para que Nezir também converse com ela para que as crianças possam ficar mais à vontade. Porém, Nezir não dá uma palavra. Duruk então diz que nunca mais Nezir pegue com força no rosto de sua mãe ou se verá com ele. Nezir diz que nunca mais fará isso. Antes que Nezir saia do local, Bahar o impede e pede um favor, que seus filhos Nissan e Duri saiam do local, afinal as crianças não têm de nada. Ela diz que entende toda a dor de Nezir, e seus filhos são inocentes. Pede para que ela fique com Sarp e com ela no local, porém deixa as crianças irem embora. Nezir diz que nada disso, eles serão seus hóspedes até a chegada de Sarp. Nezir vai para o jardim com Azim e pergunta por Sarp. Azim diz que os seus homens procuraram por Sarp em todos os locais possíveis e não achou nada. Então Nezir diz que o homem sumiu. Será que ele seria capaz de abandonar sua família e ter fugido como um rato? Nezir então diz que aguardará, mas cedo ou mais tarde Sarp baterá em sua porta exigindo sua família de volta. E esse foi um pouco do resumo do capítulo de hoje da série Força de Mulher. Deixe nos comentários que nota você dá para essa atual fase de Força de Mulher. E deixe também nos comentários de que do Brasil você assiste a essa maravilhosa série. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.